Vamos ver agora então o divergente de um campo vetorial, que também vai ter bastante utilidade para a gente. Então, se eu pegar um campo vetorial, se f for um campo vetorial p de x, y, z, q de x, y, z e um r de x, y, z, funções, né? Cada coordenada aqui é uma função. Então, a gente define o divergente de f como sendo o produto escalar de nabla com f. Então, o rotacional é um produto vetorial e o divergente é um produto escalar. Nesse caso aqui, então, é a derivada em relação a x, o operador nabla, né? Em relação a y, em relação a z. Escalar com f. Eu vou botar só p, q, r para não ficar muito extenso. E se eu fizer o produto escalar, a gente sabe então que o divergente de f vai ser a derivada, o produto escalar é primeiro com primeiro, segundo com segundo, então vai ser a derivada de p em relação a x, mais, lembrando que o operador aqui, derivada, quando multiplica uma função, ele deriva a função, mais a derivada de q em relação a y, observe que é um número, hein? O divergente é um número, não é um vetor. Tem implicações na física também, na mecânica de fluidos. Então, a derivada de cada coordenada e eu somo. Isso chama-se divergente. É o operador nabla escalar com f. Vou pegar um exemplo aqui. Então, se f é essa função aqui, né, esse campo vetorial, quem é o divergente? Bom, o divergente de f vai ser a derivada da primeira coordenada em relação a x, mais a derivada da segunda coordenada em relação a y, mais a derivada da terceira coordenada em relação a z. Então, o divergente é o mais simples de todos de ser resolvido. Não confunda com gradiente, hein? E eu aplico o gradiente num escalar e obtenho um vetor. O divergente, eu aplico o divergente num vetor e obtenho um escalar, já que é um produto escalar. Então, isso aqui vai dar, se eu derivar em x, vai dar z. Se eu derivar em y, vai dar xz. E aqui, se eu derivar em z, vai dar zero. Tem uma implicação que eu poderia calcular o divergente do gradiente. Se f de x, y for uma função, né? Vou botar aqui um seja, uma função escalar, então o gradiente de f é a derivada de f em relação a x, derivada de f em relação a y e a derivada do fzinho em relação a z. Então, eu obtive aqui um campo vetorial. Logo, o divergente do gradiente de f, que é nabla escalar com nabla f, a gente escreve isso aqui desse jeito, nabla ao quadrado f, vou explicar o porquê. Se eu for calcular, né, o operador nabla é derivada em relação a x, derivada em relação a y, derivada em relação a z. Escalar com gradiente, que é aquele cara ali. Derivada em relação a x, derivada de f em relação a y e a derivada de f em relação a z. Se eu fizer esse produto escalar, observem que eu vou obter que o divergente do gradiente de f vai ser, então, a derivada segunda de f em relação a x, observe que vai dar um número, mais a derivada de f em relação a y, mais a derivada segunda de f em relação a z. Isso pode ser escrito da seguinte maneira. Que o divergente do gradiente de f é um operador desse tipo aqui. Botar só as derivadas segundas. Isso aqui não é ao quadrado, tá? É a derivada segunda.
vezes f. Isso aqui não é um produto escalar não, tá? F é um número. Então, se eu pegar esse operador e multiplicar pela função f, eu obtenho o divergente do gradiente. No fim das contas, a gente diz que isso aqui é nabla ao quadrado f. E o operador nabla ao quadrado é chamado de laplaciano. E se nabla ao quadrado f for igual a zero, ou seja, o divergente do gradiente for nulo, que é o mesmo que dizer que a derivada segunda de f em relação a x mais a derivada segunda de f em relação a y mais a derivada segunda de f em relação a z for igual a zero, é chamada de equação de Laplace. E isso tem implicações na física. Quando o divergente de uma função, não necessariamente o divergente do gradiente, tá? O divergente de um campo vetorial qualquer. Vamos botar aqui com um asterisco. Se esse f aqui ó, indicar, por exemplo, a velocidade de um fluido. Vou botar assim, se f for o campo velocidade de um fluido. E se o divergente desse campo vetorial for nulo, for zero, não é um vetor, o divergente é um número. Então, o fluido é dito incompressível. Então, se tiver uma pergunta na lista, verifique se o fluido é incompressível, é calcular o divergente e mostrar que ele dá zero. Se der zero, ele é incompressível. Se não der zero, ele não vai ser. Aí ele é dito compressível, né? Compressível que eu não posso espremer ele, que eu não posso... Ou seja, imagine um campo de vetores indicando a velocidade do fluido. Se eu conseguisse apertar, né, espremer esse fluido, os vetores iriam convergir para um ponto. E se ele for incompressível, isso não vai acontecer. Ou seja, se eu tiver um vetor, um campo vetorial, né, dado por uma equação, como é que eu sei que em nenhum ponto isso vai acontecer, né, que os vetores de repente vão convergir para um ponto? Basta calcular o divergente. Se o divergente der zero, esses vetores continuarão, eles podem até seguir em outra direção, mas eles não vão se comprimir num ponto. E a gente também pode fazer a seguinte pergunta, né? Se eu fornecer um campo vetorial f qualquer, né? Ele pode ser o rotacional de alguém. Certo? Ou seja, eu peguei um outro campo vetorial e calculei rotacional e obtive isso aqui. Como é que eu sei que um campo vetorial é um campo rotacional, ou seja, que ele é o rotacional de alguém? Eu calculo o divergente. Se o divergente der zero, ele é um campo rotacional, ou seja, ele é o rotacional de alguém. Por exemplo, esse campo aqui não é o rotacional de ninguém. Ou seja, não existe uma função vetorial que, se eu calcular o rotacional dela, dê esse cara aqui. Esse cara aqui, né, o meu Fzão. Por quê? Porque o divergente não deu zero. Então a gente pode escrever que
o divergente de qualquer campo rotacional, o divergente do rotacional de uma função, sempre vai ser zero. Então, se eu colocar uma função aqui dentro que não seja rotacional de ninguém, não vai dar zero divergente. Então, é uma maneira de eu saber se isso é um campo rotacional ou não.